Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos, e aqui estamos dando continuidade ao vídeo. Você conhece o Sermão do Monte? Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Está lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 6. E bem-aventurados os misericordiosos. Está lá em Mateus também, no capítulo 5, versículo 7. É certo que os justos não folgam com a injustiça, nem se sentem indiferentes ao sofrimento alheio, nem são negligentes com suas obrigações pessoais e coletivas. O respeito ao próximo é tão arraigado em si quanto o respeito a si mesmo. Toda injustiça tem sua causa no personalismo, que é uma característica do egoísta. Todo personalista se autovaloriza perante os semelhantes. É sempre o único a conhecer e poder realizar os trabalhos, quer sempre ser servido, é teimoso e alimenta o seu orgulho na inflexibilidade das suas ideias, sempre perfeitas. Ele jamais aceita colaboração e, quando coopera, tem que ser o mandante. O saber não é tudo. Todos têm algo para ensinar e algo para aprender. Logo, todos têm algo para dar e algo para receber. É o princípio da fraternidade. Ninguém pode dispensar a colaboração do semelhante, nem mesmo para a sobrevivência comum. Cada um tem o seu papel na comunidade. Justiça é a virtude de dar a cada um o que é seu. É o equilíbrio do bom senso e o homem de bem, aquele que tem fome, sede de justiça, aquele que legitima o bem, que equilibra os fundamentos da razão e que não pactua com os opressores, que pratica e anseia sempre pela liberdade dos direitos e dos deveres de todos. Viver em um mundo de regeneração, de paz e de misericórdia, onde todos se amam e se respeitam, é a satisfação dos melhores anseios e sentimentos do homem, assim como a razão da proposta de Jesus. Para isso, se deve desenvolver todos os esforços de autoaprimoramento, onde o equilíbrio da balança da justiça deve se manter entre os direitos do indivíduo e os direitos do seu semelhante. O bom cumprimento do dever é o bálsamo que refrigera a alma. A justiça é a lei com rigor. A misericórdia é a lei com amor. A misericórdia é o coroamento da justiça. Jesus, ao cumprir a lei, demonstrou que, quando envolvido de amor, ela é sábia e providente. Toda ação tem uma reação. É o corolário do perdoai para que Deus vos perdoe. Como se pode perdoar sem brandura e indulgência? Na realidade, as bem-aventuranças são como uma corrente articulada de boa vontade e o esforço próprio com amor, a única forma da evolução do espírito. Perdão é o esquecimento pela compreensão. Perdoar é saber porque perdoa. Isso sim é avanço. Todos trazem consigo aflições que desconhecem. A misericórdia, como a humildade, está na compreensão das ofensas que se julga receber, conscientes de que também se precisa de misericórdia para com os nossos próprios erros. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, ensinou Jesus. Existe o perdão nobre, total e irrestrito, mas existe também o pseudo-perdão da vaidade ostensiva. Cabe a cada um analisar por si mesmo, independente das aparências, pois Deus tudo vê, até o que está oculto. O perdão não é só dado,
mas deve ser pedido sempre que necessário, porque ele é uma prova de humildade. Saber pedir perdão. Né? Kardec lembra que o efeito moral do perdão é a liberdade, pois a morte nos liberta, o homem dos inimigos, como ensina a doutrina espírita. O obsediado é quase sempre vítima de uma vingança pelo seu passado, mas Deus jamais abandona quem perdoou, não deixando ficar à mercê da vingança. Pedir perdão é um bem para o faltoso. Perdoar é o sacrifício mais agradável a Deus, pois é indulgência. Misericórdia é a compaixão pela miséria espiritual alheia. Misericórdia e piedade são a origem da mais sublime virtude, que é a caridade moral. Faz aos outros o que queres que te façam. Essa é a máxima. Em resumo, só alcançarão misericórdia os que tiverem misericórdia para com seus semelhantes. Vamos mais duas bem-aventuranças, que é bem-aventurado os limpos do coração e bem-aventurados quando vos injuriarem e perseguirem por minha causa. Bem-aventurados os limpos de coração, tem Mateus, no capítulo 5, versículo 8. Pureza é a qualidade do que é puro, uma mistura sem alteração substancial. No contexto, ela significa sentimentos nobres em um coração imaculado, inocente, virtuoso. A limpeza do espírito, ela promana dos sentimentos e pensamentos e precisa de hábitos higiênicos, tanto quanto cuidamos do nosso corpo físico. Quando se é humilde, o caráter é mais flexível aos ensinamentos e a boa vontade estimula, sim, a renovação. Jesus afirmou que começamos a pecar pelo pensamento. O que é o pensamento? O que é a ação da mente? O pensamento é um fluxo energético composto de material mental, que são verdadeiros corpúsculos energéticos. A mente atua nesse fluxo energético, estimulada pelas vibrações recebidas, e a razão recolhe, analisa, assimila, transubstanciando segundo a vontade do livre-arbítrio com radiações mentais. O pensamento é a primeira fase da ação, que é a intenção. Nós influenciamos e somos influenciados pelas vibrações mentais que irradiamos ou emitimos, independente da palavra. Um pensamento sem a ação fica pela metade. Se o pensamento é sustentado pelos sentimentos, que é a emoção, os desejos, etc., a pureza do coração é como uma fonte limpa, jorrando as virtudes pelo pensamento, que é benéfico. O mau pensamento é resultante da imperfeição da alma e pode ser renovado pela sua vontade. A verdadeira pureza não vem de práticas exteriores, orações contínuas e monocórdias que nos deixam preocupados com os regulamentos humanos e nos dispensam da importância da reforma íntima e da legítima caridade moral com os semelhantes. A educação social contém disposições e conceitos humanos importantes para o convívio. Entretanto, a educação do espírito é holística, abrangendo assim o conhecimento da ciência, da natureza em que vivemos, aliado à conscientização das leis morais projetadas na existência do nosso ser. Se Deus é perfeito, é mister que o homem se aperfeiçoe na sua relação com ele, para que ele seja digno de conhecê-lo. Toda religião que não melhora o homem não atinge a sua finalidade, diz Kardec lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Traz o Evangelho de Jesus o seu grande alerta.
Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Está lá em Mateus, no capítulo 15, versículo 8. Limpais o que está por fora, no copo e no prato, mas o vosso interior está cheio de maldade. Está lá no livro dos Espíritos, no capítulo 11, 39, e no Mateus 23, 25 e 26. Numa vista superficial às religiões da humanidade, encontra-se modificações fúteis de inspiração vaidosa que se desarticulam no tempo, ligadas a representações de cunho personalista, deixando seus postulados basilares e universais em segundo plano. Não basta parecer, é preciso ser limpo de coração. A higiene do espírito, que alcança o âmago do coração, é a reforma íntima. Uma renovação mental constante e vigilante. A esperança dessa limpeza mental, como sempre, começa em casa, no íntimo. Não se deve querer modificar o mundo, mas renovar a nós mesmos. Temos a mania de querer mudar os outros, de querer que os outros façam o que a gente acha que é o certo. E esquecemos que temos que cuidar de nós mesmos, mudar a nós mesmos, cada um conforme as suas obras, dizia Jesus. Os bons exemplos sempre inspiram. Além disso, o ódio, a amargura podem levar o homem a quedas psíquicas. Deve-se lembrar, então, que o amor resumo de todas as benesses é a base do ensino que exige cooperação mútua. Vamos falar um pouquinho da virtude. A virtude é uma disposição firme e constante para a prática do bem. Toda virtude tem seu mérito, o seu potencial de desenvolvimento. E conhecendo suas características e propriedade, podemos trabalhar consciente e perseveradamente na sua introdução em nossos sentimentos e nos nossos hábitos. O interesse pessoal é sempre egoístico. A compreensão, o estudo e a prática dos caracteres do homem de bem é o meio mais prático para melhorar a vida. A orientação vem da mais alta antiguidade. Conhece-te a ti mesmo. Está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 919. Como? Refletindo sobre os direitos, obrigações e deveres individuais e coletivos, analisando a consciência com coragem e fé. O coração puro requer erradicação dos defeitos e implantação dos hábitos das virtudes. É um trabalho árduo, contínuo, de boa vontade, a que todo aprendiz deve se dedicar. É um compromisso de boa consciência e prática evangélica. Por isso, vamos pensar na nossa reforma, na nossa melhora. Bem-aventurados quando vos injuriarem e perseguirem por minha causa. Está em Mateus, no capítulo 5, versículo 11. A doutrina do Mestre Jesus é muito fácil de ser lida, até mesmo de ser analisada. Porém, mais difícil é de ser praticada. Exige do futuro ceareiro uma abnegação, desprendimento, prazeres efêmeros e mundanos. Deixarmos tudo isso de lado. Ele passa a ter uma outra visão da vida, passando a vivenciá-la mais no sentido espiritual. Tendo Jesus como modelo de perfeição, devemos pautar a nossa vida nesse mesmo sentido. Porém, todo aquele que seguir o Mestre estará sujeito a sofrimentos e contrariedades, pois sentirá solidão, melancolia, desprezo, inveja, ciúmes, mesmo porque passará a ser uma exceção entre os homens. As suas determinações e atitudes não são iguais às do homem comum e, com isso, certamente ele será injuriado
e perseguido. No entanto, sofrer pela causa de Jesus será uma grande honra e motivo de prazer. Todo aquele que levar avante esses propósitos será bem-aventurado, como prometeu o nosso querido Mestre. A verdadeira felicidade está na razão direta de fazermos nossos semelhantes felizes. Jesus não quer seguidores fanáticos ou hipócritas. Por isso, seus ensinamentos têm de ser observados ao crivo da razão. A razão exige estudo e observação. Quem pratica o bem, observando os preceitos cristãos do autoaperfeiçoamento, não precisa temer nada, pois Jesus disse: procurai o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Está em Mateus, no capítulo 6, no versículo 33. E assim, nós vamos aqui terminando mais um vídeo. E até o próximo com as bem-aventuranças. Um beijo em seus corações, muita paz, muito amor, alegria, esperança e otimismo. Beijos em seus corações.